Raniel, por favor. Raniel. Entrega essa chave ali a tia Clínica. Sentados mesmo, nós ficamos em pé há algum tempo. 2 Pedro 1:20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Irmãos, esta carta do apóstolo Pedro é a sua segunda carta, escrito aos judeus que estavam dispersos por toda a Ásia Menor, Capadócia, Bitínia, e Pedro já escreveu a primeira, exortando a entender uma coisa, que o homem, ele nasce da carne, ele é carnal, mas todos aqueles que creem em Jesus, eles têm uma vida espiritual, e ele está passando pelo mundo, ele não é morador daqui, aqui não é o seu último lugar. E quando Jesus, na sua oração sacerdotal, ele ora, ele diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal do mundo. Jesus não salvou o povo simplesmente para levar para o céu. Jesus salva homens e mulheres para eles seguirem suas vidas e ensinando aos outros, dizendo: olha, há um Deus verdadeiro, há um Deus que é 3 vezes santo, há um Deus que alegra o nosso coração, há um Deus que me anima todo dia, acordar cedo, tomar um banho, sair para a aula, sair para o trabalho, viver dignamente, trabalhar dignamente. A minha vida está nas mãos dele, não está nas mãos de outros. A minha vida não está na mão de homens, mas na mão de Deus. E Pedro vai dizer para aqueles irmãos que eles são peregrinos, eles são forasteiros, mas eles foram eleitos, eles foram escolhidos por Deus, eles eram salvos, e eles tinham que agora olhar para o mundo e ter a sua cosmovisão. O que é isso? O mundo, irmãos, tem seu curso, o mundo tem a sua moda, e o crente não pode andar no curso do mundo, não pode andar como o mundo exige, a tendência. Eu já dei a ilustração simples, quando eu fui comprar outro óculos, não era esse aqui, e quando eu cheguei lá na Raiz, numa grande ótica que tem lá, irmãos, deve ter 2 metros quadrados, lá perto da feira, eu podia comprar um óculos lá. Aí quando eu cheguei, a pessoa já me conhecia, me chamou de Paraíba. Ei, seu Paraíba, né? E eu entrei, aí eu disse: olha, eu quero um óculos, né? Quanto é que está o valor? Aí ela disse assim: olha, essa prateleira aqui é os que estão na moda. Esses aqui. Eu disse: então bora pro lado de cá, né? Aí eu fui pro outro lado, né? Pro outro lado dos óculos, porque ela ficou assim, tentando entender o que eu queria dizer. Mas, irmãos, mas o mundo está sempre dizendo: viva assim, faça assim, a tendência agora é essa, a cor é essa. E, irmãos, a Bíblia vai dizer o contrário, que nós não devemos viver de acordo com o mundo, mas devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Romanos 12:1, quando Paulo explica toda a maravilha de Deus feita por nós, o que é que Paulo diz em Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este século. Não, eu vou me conformar porque é assim mesmo. Todo mundo hoje vive assim. Paulo está dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, quando Pedro escreve essa carta, e se você puder me acompanhar, vá lá para o versículo 1 do capítulo 1, que ele vai dizer: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja, que fé preciosa, que muitas vezes, irmãos, é compreendida de forma errônea. Ah, eu sou crente, então eu não posso trabalhar muito, eu não posso ter dinheiro, eu não posso isso. Irmãos, as pessoas começam a criar coisas e colocar sobre os ombros das outras.
onde a Bíblia nos diz que nós somos livres em Jesus. Escute, você é livre em Jesus para ser escravo de Jesus. Então tem que saber o que Jesus diz. Faça, pode fazer, não faça, não vá, não é por aí. Jesus na sua palavra nos ordena. E meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, Pedro diz, vocês obtiveram fé preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e para a virtude. Recebemos uma fé preciosa e fomos chamados para viver uma vida para a glória de Cristo. Então, irmãos, quando você parte desse pressuposto, Paulo, o que é que eu tenho que viver para a glória de Cristo? O que é que eu posso fazer que é para a glória de Cristo? Eu sei que o Paulo é motoqueiro, trabalha com moto. Aí alguém fecha o Paulo, aí Paulo se zanga, passa lá na frente, ele mete o pé no retrovisor e quebra o retrovisor porque ficou com raiva. Isso é para a glória de Cristo? Ele pode dizer, não, vá em paz, né? Vá em paz. E seguir o seu caminho. O que é que você vai fazer que é para a glória de Deus? Honrar a Deus com as suas atitudes, com as suas práticas, no seu trabalho, no seu comércio, nas suas atividades. E meus irmãos, Pedro vai explicando essas coisas. Eu queria que os irmãos entendessem algo aqui muito claro. Pedro está, irmãos, se aproximando do seu fim. Veja, versículo 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Tabernáculo é moradia, seu corpo. Ele estava perto de partir, de morrer, de ir para o céu, de morar com Cristo. E ele diz assim, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas sabe o que eu quero mostrar para os irmãos? Que depois de servir a Cristo, depois de pescar tanto, depois de pescar homens, depois de negar a Jesus e ser reconciliado, depois de viajar para Roma, e Nero perseguindo Pedro, não só uma vez, mas várias vezes. Pedro como líder na Europa do Evangelho, esse homem está perto da morte, ele está preocupado, irmãos, com a palavra. Ele está preocupado em deixar uma mensagem que é preciosa, que é de um Deus chamando pecadores. Deus não chama, Jesus diz, eu não vim chamar justos, porque não tem. E aí, meus irmãos, a partir do versículo 10, ele diz assim, acompanhe, por favor. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar, veja só, irmãos, confirmar a vossa vocação. Você foi vocacionado por Deus? Tem algo para você fazer nesse mundo? Tem algo que você vai fazer a partir de entender que tem uma fé preciosa, que foi chamado por Deus para fazer algo para a glória de Deus? E Pedro vai dizer, vocês confirmem a cada dia a vocação e a eleição. Eleitos por Deus. Ele já disse isso no capítulo 1 da carta, da primeira carta. Olhe para pessoas com muito mais capacidade do que eu. E elas não estão interessadas em servir a Cristo. Não estão muito preocupadas em servir a Cristo. Elas têm sua religião, têm seus planos, têm seus objetivos bem traçados para a vida. Pedro vai dizer, vocês confirmem a cada dia que vocês foram vocacionados por Deus e vocês foram eleitos. Porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Que não haja um dia na sua vida que você não entenda que a sua existência deve ser para a glória de Deus. Não deve ser para a glória de mais ninguém. Não deve ser para a glória de mais nada. Senão, unicamente, primeiramente, para as coisas de Deus. Mateus 6,33 nos deixa isso bem claro. Busque as coisas de Deus primeiro. Busque servir a Ele com o que você tem. Busque servir a Deus com o que você é. Busque servir a Deus daquilo que você pode fazer. Pedro diz, olha, busquem confirmar isso. Por esta razão, versículo 12, sempre estarei pronto a fazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco, e nele confirmados. Eles sabiam, esses crentes lá.
Pedro diz, vocês estão sabendo disso? Vocês sabem que a vida é um dom precioso de Deus. E o dom que Deus lhe deu tem que ser usado para a glória dele. Quantas pessoas com tantos dons maravilhosos, mas estão usando em outras coisas. Estão gastando seu tempo em outras coisas. E Isaías vai dizer, você está gastando o seu tempo naquilo que não é pão. O que significa pão, irmãos? Ali é aquilo que alimenta, que agrega, que traz substâncias, que traz elementos, que dão vida. Pedro diz, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Ah, meus irmãos, Pedro está lembrando aqueles crentes, que eles deviam nunca esquecer, você não é fruto do acaso. Você foi salvo por Jesus, para fazer algo para Jesus. Por isso que nós cantamos hoje aqui, né? Sofri tanto por ti, o que fazes tu por mim? O que é que você tem feito durante a semana que glorifica a Deus? Que aumenta na vida das pessoas que estão ao seu redor alguma coisa de bom? Eu lembro do pastor, eu estive agora ouvindo a mensagem com ele, na conferência de pastores, e ele disse que todas as vezes que ele esteve perto do pastor Russell Shedd, ele disse, todas as vezes que eu estive perto daquele homem, eu saí aprendendo alguma coisa. E eu lembro que eu tive a oportunidade de ver o pastor Russell Shedd uma vez, lá na Constantinopla. Que homem santo, irmãos. Que homem diferente. Que homem que sempre, só a sua presença, agregava a vida dos outros, a vontade de viver santamente, de agradar a Deus, de viver uma vida digna. Meu amado e minha amada, se afasta de quem não quer papo com Deus. Pastor, isso é radicalismo. Preste atenção. Se você faz de caso pensado, se você acha que não tem nenhum problema em sentar com pessoas que não creem em Cristo, que não querem saber dele, isso é um problema. Porque, irmãos, eu já disse isso para minha esposa. No dia que eu for convidado para algum lugar e disser assim, mas sua esposa não pode ir, sua filha não pode ir, digo, eu também não vou. E eu tinha que dizer para minha esposa certa vez, que nós fomos convidados para ir para uma festa, eu e minha esposa. E eu falei, presta atenção, por favor, nisso aqui, irmãos. Não converse. As pessoas que me convidaram, queria eu e minha esposa lá, mas Jesus não. E naquele dia me caiu a ficha, como dizem. Como é que eu posso ir a um lugar aonde Jesus não é bem recebido? Pastor, mas Jesus ia. Era. Por isso que eu tenho dito, se me chamarem para ir pregar em qualquer lugar do mundo, se me chamarem para ir falar de Jesus em qualquer lugar, eu vou. Agora, se chamarem só o Maciel, eu não quero ir. Porque como é que eu posso ir num lugar onde Jesus não pode ir? Como é que eu posso sentar num lugar onde Jesus não é bem-vindo? Irmãos, Pedro vai dizer àqueles irmãos, olha, lembra dessas coisas. Você tem uma fé preciosa. Você foi chamado por Ele. Você foi vocacionado por Ele. Você foi eleito por Ele. Agora, irmãos, quando Pedro ensina todas essas coisas, vamos para o versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro, irmãos, agora ele ratifica e ele demonstra para aqueles irmãos o que eu estou ensinando a vocês não foi algo inventado, não é uma fábula judaica, não é fábula de homens, não é invenção humana, mas ele vai explicar e veja. Ele diz, versículo 16, mas nós mesmos fomos testemunhas, ele diz, oculares da sua majestade. Sabe o que ele está relembrando aqui, irmãos? Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9. Quando esses três textos, desses três evangelhos, nos mostram que estava Jesus, Pedro, João e Tiago, e Jesus se transfigurou diante deles, e Pedro ficou num êxtase, ele viu Elias e Moisés. Como ele sabia que era Elias e Moisés, irmão Benaí?
Ele não tinha foto. Ele não recebeu uma imagem. Mas Pedro diz, é bom estarmos aqui. E eu vou fazer uma tenda para ti, uma para Elia e uma para Moisés. E sabe o que eu lembro disso, irmãos? Que quando Paulo em Coríntios diz, olha, no céu nós vamos conhecer e ser conhecidos. E ali quando Jesus desfigura-se, transfigura a sua presença e mostra para eles a sua majestade. Ali é um lugar do céu. Foi uma pintadinha do céu. E Pedro disse, Senhor, bom estarmos aqui. Bora fazer 3 tendas e não vamos sair daqui mais. Vamos ficar na presença de Deus todo dia, toda hora, louvando a Ele, engrandecendo a Ele. Não tem dias, irmãos, que nós sentimos isso? Que lugarzinho, parece o céu. Eu estava pregando em uma igreja, e logo quando assumi o púlpito, eu disse, irmãos, tinham passado dias em que tem horas que parece que eu estou nos portões do céu. E tem dias que parece que eu estou nos portões do inferno. Pedro diz, olha, aqui não é fábula para iludir ninguém. Nós fomos testemunhas oculares. Pedro viu. Irmãos, não existe coisa melhor do que a gente fala daquilo que a gente vê. E outra coisa, vá para o versículo 17. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Irmãos, a expressão aqui, glória excelsa, os judeus usavam quando eles queriam citar o nome de Deus, mas eles tinham medo de estar citando de maneira em vão. Então, olha o cuidado de Pedro. Será que eu não estou usando? Irmãos, ele não estava, ele estava sendo guiado por Deus, vamos já ver isso. Mas ele não diz Deus, mas ele diz pela glória excelsa. Olha o que ele diz. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Versículo 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro viu e Pedro ouviu as coisas de Deus. Irmãos, hoje você e eu podemos ver e ouvir as coisas de Deus quando nós abrimos as nossas Bíblias e humildemente nós nos humilhamos diante dela. Senhor, fala comigo. Tem muitas coisas que eu apoio ainda, que pode ser contra a tua vontade. Tem muitas coisas que eu digo não posso, porque pode ser contra a vontade de Deus, e às vezes nem são. Pedro diz, nós vimos e ouvimos, aí vai versículo 19, temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. E nós chegamos aqui no versículo 20 e 21. Eu quero deixar 3 coisas para você sair daqui hoje pensando. Sabemos, primeiramente, isto. Olha só. Pedro diz, sabemos, né, entendendo que aqueles irmãos que estavam recebendo essa carta tinham a mesma compreensão e entendimento dele. Nós sabemos. Um dos grandes problemas dos crentes de hoje é que não sabem. Recentemente eu estava com pessoas conversando, são crentes, e eu perguntei o tempo de cada um. Quanto tempo você tem de crente? Quanto tempo você tem de crente? Quanto tempo você tem de crente? Todos disseram o tempo. Eu fiz uma pergunta simples. Eu perguntei, quantas vezes você já leu a Bíblia toda nesse período? Os irmãos querem saber da resposta? Depois você me pergunta ali na porta que eu lhe digo em off. Isso é um problema. Os crentes não sabem o que Deus requer deles. Não sabem o que Deus ordena. Não sabem o que Deus exige. Porque Deus pode exigir porque Ele é soberano. Ele é o Senhor. Pedro diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Pedro dizendo, irmãos, as Escrituras, a palavra que vocês receberam de Jesus, dos discípulos, a palavra do Velho Testamento, ela não foi de particular elucidação, não veio dos homens. Agora eu preciso mostrar para os irmãos que o que Pedro está dizendo aqui, irmãos, não é que todos que profetizaram eram de Deus. Mas ele está dizendo que
que as profecias, as escrituras, não partiram dos homens. Mais de 40 autores, 1.600 anos. A palavra sendo escrita por homens que Deus conduziu para escrever. Versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Olha aí. Irmãos, muitos falsos profetas se levantaram e disseram as coisas que queriam dizer. Mas essas coisas não foram registradas. Algumas foram para ser refutadas pelas próprias Escrituras. Mas o que Pedro está dizendo é, irmãos, as profecias, que são as Escrituras, elas não foram jamais dadas por vontade humana. Aqueles homens que escreveram este livro, irmãos, não foi da vontade deles. Eles escreveram o que eles estavam pensando, achando. Eles foram conduzidos pelo Espírito de Deus para escrever isso aqui. Os que hoje estão nos púlpitos, eles têm que pregar o que está escrito. Eu não posso mais pregar algo que não está escrito, porque Deus inspirou estes aqui. Pedro foi um deles a escrever isso aqui. Agora, irmãos, tem 3 características destes homens que você pode reconhecer nos homens de hoje. E tem muitos ainda por Manaus, pelo Brasil, pelo mundo. Vamos lá, versículo 21. Leia, por favor. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 3 características desses homens, irmãos. Homens de Deus. Todos os homens são dele. O homem é criação de Deus. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é Senhor dos anjos e dos demônios. Ele é Senhor dos crentes e dos não crentes. Como disse hoje pela manhã, o mundo se divide em 2 grandes grupos. Os salvos e os não salvos. Eu acredito que é relevante contar a ilustração do nosso saudoso pastor Frederico para você entender. Ele contava que recebeu um homem em sua casa. Aí ele conversava com aquele homem sobre o Evangelho. E aquele homem ouvia de bom grado. E quando o homem já ia saindo da casa dele, o saudoso pastor Fred perguntou se ele já era crente. E ele disse assim, ainda não, mas estou quase crente. Aí o pastor Fred pediu licença, fechou a porta e perguntou dele, o senhor está quase dentro ou quase fora? E o homem tinha que dizer, não, eu estou fora. Porque, irmãos, não existe quase crente. Ou você é crente ou você não é. Ou você é salvo ou você não é. E aqueles que não são, podem ser salvos. Os salvos, de fato, não podem deixar mais de serem salvos. Porque a salvação é um presente de Deus. Pedro vai dizer aqui, irmãos, que estes homens de Deus foram escolhidos por Deus agora, Paulo, para escrever aquilo que nós temos nas nossas mãos hoje. Então, esses homens eram homens de Deus. A Bíblia fala desses homens. Moisés, Davi, Samuel, tantos outros, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Paulo, Pedro, João, homens que eram de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2,2, rapidamente. 2 Timóteo 2,2 diz assim, ó. Paulo diz a Timóteo, o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Agora vá para Filipenses 2:29. Filipenses 2:29. Homens de Deus, diz assim: recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como estes.
Irmãos, no decorrer da história humana, tem se levantado homens terríveis, mas tem se levantado também muitos homens de Deus. E Pedro diz, as Escrituras foram escritas por homens de Deus. Não foi qualquer homem. Eram pecadores, mas escolhidos por Deus para uma missão, para uma obra que já foi concluída. Escrever as Escrituras. A segunda característica desses homens, irmãos, que são homens de Deus. Olhe lá, volte para o texto de Pedro. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Estes homens de Deus, o que é que eles fizeram? Se eles eram homens de Deus, eles falaram da parte de Deus. Quando eu escuto ainda hoje homens dizendo assim, eis que eu te digo, eis que eu falo, eis que eu declaro, aí fala a besteira que vai falar. Todos os homens do Velho Testamento, eles diziam, disse Deus, eis que Deus disse. Estes homens que eram de Deus, eles não falaram da parte deles. Eles falaram da parte de Deus. É isso aqui que Deus está mandando eu dizer. E eu tenho que dizer o que Deus manda. E a Bíblia diz o quê? Que Deus diz na sua palavra, que se o homem pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Deus diz na sua palavra que a alma que pecar, essa morrerá, e que o pecar é a transgressão da lei dele. E aquele que transgride a sua lei, peca contra ele. E aí ele encarna no seu Filho, e ele chega entre nós, ele tabernáculo entre nós, habita entre nós, e ele diz, vinde a mim, arrependam-se, deixe seus pecados, abandone o que é mal, abandone o pecado. Irmãos, esses homens que eram de Deus, eles falaram da parte de Deus. Quantos hoje que dizem assim, eu sou homem de Deus, mas não falam dele? Falam de tudo. Estão até nos púlpitos, ensinando tantas outras coisas, mas não estão falando de Deus o que Deus manda falar. Deus manda dizer, arrependam-se. Você e eu conhecemos pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Pessoas maravilhosas, pessoas capacitadas, que trabalham, que têm suas vidas, que não vivem fazendo nada que seja até criminoso. Simplesmente vivem. Mas eles não ouviram essa mensagem. Se volte para Deus, porque a morte é certa. Então, os homens que são de Deus, eles falam da parte de Deus. 1 Tessalonicenses 2,4, por favor. 1 Tessalonicenses 2,4. Diz assim, ó. 1 Tessalonicenses 2,4. Pelo contrário, vimos que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos aos homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Os homens de Deus estão preocupados em agradar a Deus. Falar ao povo o que Deus nos manda falar. E fala do Evangelho. O que é que o Evangelho nos diz, irmãos? As boas novas, que o homem está morto em seus delitos e pecados e tem que se voltar para o Senhor urgentemente. Ainda em Tessalonicenses 2,13, o que aconteceu nessa igreja? Outra razão, 1 Tessalonicenses 2,13, outra razão, temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós quando credes. Os homens de Deus falam da palavra de Deus, porque Paulo aqui nos diz que estes Tessalonicenses, eles receberam a palavra, eles ouviram, eles acolheram, e a palavra operou neles transformação. É no que eu tenho batido neste púlpito nesses anos, irmãos. Não posso entender
alguém se dizer crente e não mudou de vida, e não cresce, e não há neles ou nela a operação da palavra para abandonar o pecado e para ter uma vida altruísta em favor dos outros. Pode ser em oração, em oferta, em serviço, em tantas coisas. A palavra opera. Terceiro, irmãos, característica dos homens de Deus, que falaram da parte de Deus. Versículo lá de Pedro. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, Paulo vai dizer aos Coríntios que ninguém é suficiente para essa coisa. Quando, irmãos, alguém olha para mim, pastor, o senhor pode orar? Pastor, o senhor pode orar por isso? É uma das coisas que mais pedem a pastor. E a gente ora. Mas entenda, irmãos, a oração do pastor não é diferente da sua. Quando você ouvir um pastor dizendo assim, eu vou orar por vocês. Eu vou orar. A minha oração é diferente. Os homens de Deus, irmãos, que falam da parte de Deus, são movidos pelo Espírito Santo de Deus. E esses homens não atraem para si glória nenhuma. A glória é dele. O poder é dele. E se eles são movidos pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, nos mostra uma coisa inegável. Não é eles. São fracos. São pó. Ao pó vão voltar. E se o Espírito Santo não desse a Davi o poder que deu, Davi não tinha sido o homem que foi. Se o Espírito Santo não tivesse dado a Sansão o poder que deu, Sansão não tinha sido o homem que foi. Se o Espírito Santo, como Paulo diz, não tivesse capacitado Paulo, Paulo teria sido Paulo que foi. E tantos outros homens da história da igreja. Então, estes homens que eram de Deus, eles falavam da parte de Deus e eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que são de Deus, falam dele e são movidos pelo Espírito Santo dele. Na verdade, porque têm fé preciosa, porque foram chamados, foram eleitos e têm vocação. Se dizer de Deus e não falar dele, se dizer de Deus e não sentir ser movido por ele, é uma incoerência, irmãos. Você não é o pastor que deve dizer isso. É você que tem que buscar para a sua vida. Senhor, se eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus, me faz falar de ti. E o teu Espírito Santo me mova para aquelas pessoas que eu amo, que eu conheço, aonde quer que eu esteja com elas, eu possa ser alguém que vai falar de ti. E vai ser movido pelo teu Espírito. Para que Deus, irmão, seja glorificado e exaltado em tudo. Você já é alguém de Deus? Você já é homem e mulher de Deus? A sua vida expressa o amor de Deus? Você chora por alguém que você ama? E você quer ver bem? Você tem sido movido pelo Espírito Santo de Deus? Você sente que o Espírito Santo de Deus te conduz? Ou você acha que isso é coisa para pastor? Isso é coisa para santo nas paredes dos templos? Não. Isso é coisa para pecador. Se humilhar diante de Deus e orar, pedir misericórdia. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Se você quiser nos ajudar, coloque ali sua oferta, seu dízimo. Que Deus possa lhe abençoar grandemente essa semana. Você possa retornar domingo para juntos adorarmos ao Senhor, ouvirmos as suas bênçãos e ouvirmos a sua palavra.